aí, povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, aprove a Deus todas as coisas. Estamos aqui nesta quarta-feira em mais um devocional. Amém, queridos? Gostaria de convidar você aí na descrição e observar, né? Vai lá, olha os outros canais, o meu, do Régio, dos animais, o da Vitória. Se você se agradar, você se inscreve. Mas eu quero convidar você para todos os dias estar aqui no devocional. Mesmo que você não assista pela manhã, que você possa assistir o horário que você puder. Mas vamos acompanhar o devocional, que assim, se for a vontade de Deus, iremos ler a palavra de Deus, não é isso? E não vamos levar nenhum ano, pessoal, lendo, porque vamos levar menos, se Deus permitir, porque para você ler a Bíblia toda em um ano, você lê 3 capítulos por dia, alguma coisa assim, né? Então, gente, estamos aqui no Evangelho de Mateus e, se assim Deus permitir, iremos ler a palavra toda. Amém? Tá me fazendo muito bem. Depois desse devocional, eu sei que vem muitas lutas, porque o diabo ele não gosta da palavra de Deus. Ele não gosta, mas o que importa é estarmos aqui cada dia buscando mais do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos para onde está o fermento dos fariseus, que o anterior foi a segunda multiplicação dos pães. Então, o fermento dos fariseus, vamos lá meditar um pouquinho. Vocês já sabem que o devocional aqui é gravado, porque eu preciso, né, aproveitar o tempo, o silêncio para poder gravar. E chegando-se os fariseus e pedindo-lhes que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, né? Assim que acontece, né, gente? A gente vê aquele céu assim, meio avermelhado, né? Nem avermelhado, aquela cor forte, você já sabe que durante o dia foi um sol bonito e no outro dia provavelmente vai ser um dia bom. E pela manhã, hoje haverá tempos, haverá tarde, porque o céu, haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Não é assim? Quando tem tempestade, que fica aquele vermelho sombrio, as nuvens do céu, como eu tô olhando ali, ó, tá meio assim escura, mas quando vai, né, tem na tempestade, vai mudando o clima. Aí Jesus diz assim, ó, hipócritas, saber disfarçar a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhes darei, senão o sinal do profeta Jonas. E deixou-os e retirou. Por que o sinal do profeta Jonas? Porque Jonas ficou o quê? Né? Assim iria acontecer com o Senhor Jesus. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Então, o sinal que o Senhor, que eu já li, fiz aqui um vídeo sobre isso, que Jesus iria passar por isso. Então, quando eles vissem que Jesus morreu, né, ficou e ressuscitou ao terceiro dia, eles iriam observar, esse é o sinal do fim dos tempos, não é isso? Então, eu já fiz aqui um vídeo sobre isso para eu não explicar de novo. Por isso que ele disse, eu não vou dar sinal a nenhum mais a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que era aquele que iria acontecer, que ele ia morrer e ressuscitar o terceiro dia. Jonas não foi isso? Não ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Então, e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus advertiu, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, e por que não nos fornecemos pão, fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse, porque arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido pão? Jesus estava perguntando.
E não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos alcofas levantastes, nem dos 7 pães para 4.000, de 4 cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasses dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém, queridos? Naquele momento ali, os fariseus, saduceus, aquele povo hipócrita, ficavam pedindo sinal a Jesus. Me dá um sinal. Oh, cadê o sinal da sua vinda? Qual é o sinal que o Senhor tem da sua vinda? Jesus disse: vocês são hipócritas. Você sabe discernir quando vai chover, você sabe discernir quando o tempo vai estar bom, e vocês não sabem discernir o fim dos tempos? Nenhum sinal eu não vos darei, a não ser o sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque aquele iria ser inevitável acontecer, porque Jesus sabia que ele ia morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí vem os discípulos preocupados, porque o povo estava ali. Os discípulos, partindo dali para outra banda, tinham esquecido de fornecer-se de pão. Os discípulos esqueceram e ficaram preocupadíssimos. Se você vir para aqui, a multiplicação dos pães e dos peixes, que foi o outro. É por isso que eu falo para vocês, é bom o evangelho de carreirinha, gente, que a gente pega aquele gostinho para ver o próximo devocional, entendeu? O próximo devocional, você vai ficar com, ai meu Deus, e o outro é o quê? Vai ser a confissão de Pedro. Então, a confissão de Pedro, você vai entender melhor você vindo para aqui, para o contexto, entendeu? Por isso que é bom você mastigar, bem mastigadinho, né? Então, aí os discípulos ficaram preocupados e eles arrazoavam entre si, porque Jesus disse, advertiu, acautelai-vos do fermento do fariseu. E os discípulos ficaram preocupados, e acho que ele está falando porque a gente está sem pão para comer, para distribuir. Eles tinham acabado de ver o Senhor Jesus multiplicar aqueles pães e aqueles peixes, tanto que Jesus disse, vocês não lembram não? Que a gente alimentou agora uma multidão, eu alimentei uma multidão, ainda sobraram cestos de pães. E por que vocês estão preocupados com isso? Jesus disse, eu estou falando da doutrina dos fariseus. Vocês tenham cuidado com o fermento do fariseu, é a doutrina, que ela é implantada sutilmente como um fermento é introduzido numa massa. Você pega uma medida de farinha, né? Você pega uma medida de farinha, você pega uma medida outra de farinha e aí você coloca um pouco de fermento. Você vê que às vezes eu faço pão aqui, tem aquele sachêzinho de 10 gramas, aquele sachêzinho para um pão salgado é 1 quilo de farinha de trigo. Imagine aí você, hein? Aquilo ali ele cresce. Então é isso que Jesus está dizendo, cuidado com o fermento do fariseu. Jesus não estava falando de comida, de pão. Jesus estava falando de doutrinas. Jesus fala nesta manhã, queridos, para mim e para você, cuidado com a doutrina do fariseu, que ela é implantada sutilmente na sua mente, no seu coração. Você começa a achar que aquilo que estão pregando ali é aquilo mesmo, é a verdade. E Jesus mandou os discípulos se acautelar e ter cautela. Aí Jesus disse aqui, não compreendeis ainda, nem lembrais dos 5 pães e dos 5 pães para 5.000 homens, quanto mais aquela multidão que estava ali agora. Aí Jesus diz assim, ó, e de 4 alcofas que levantaste, nem dos 7 pães para 4.000, de 4 cestos levantaste. Antes a multiplicação foi muito mais do que essa. E eles estavam ali achando que Jesus estava falando de fermento, o pão não vai multiplicar. Sempre pensando nas coisas terrenas, os discípulos muitas vezes ficavam pensando.
Mas Jesus estava mandando ele ter cautela. Por quê? Porque os fariseus estavam ali querendo um sinal e eles sabiam muito bem o sinal. Eles sabiam que Jesus era o Messias, porque eles liam o livro da lei, eles observavam, ele viu muitos milagres que está escrito no livro de Isaías, eles viam que muitas coisas, poxa, eu estou lendo aqui o livro de Isaías e está acontecendo ali com aquele homem que diz que é Messias, mas eles abafavam o caso. E eles implantavam as doutrinas deles ali, para que seguissem aquele povo. Por isso que Jesus disse, faça... No Mateus 23 que vamos ler, eles pregam, mas não andem em conformidade com as obras dele não, porque eles falam o que está ali, mas eles não praticam. Por isso que Jesus diz, cuidado, meu bem, com essas doutrinas do demônio, cuidado com essas pessoas que vêm, falando com você, você tem aquilo como é de Deus, dessas doutrinas que são implantadas agora dentro de muitos templos, que a gente vê que até em shots aí de canais, essas doutrinas, dessas línguas estranhas, desses roda-roda, porque precisa isso para você ser salvo, porque desfaz da suficiência da cruz. Quando a gente fala de suficiência, não está dizendo, amados, que você aceitou, eu aceitei Jesus como Salvador, viu Jesus? Eu já estou salvo mesmo e agora eu vou fazer o que eu quero. Não é assim, mas é que você tem que entender que Cristo, ele é o suficiente para te salvar. E quando uma congregação, uma denominação implanta em você, que você precisa dar dízimo para ser salvo, que você precisa ofertar para ser salvo, que você precisa vestir isso para ser salvo, que você precisa deixar de comer aquilo, senão você não vai ser salvo, é doutrina de fariseu, amados. Porque nem eles mesmos praticam esse tipo de coisa. Cuidado, queridos. Cuidado, Jesus disse, acautelai-vos do fermento. Quando Jesus falou fermento do fariseu, não é fermento de pão, químico, biológico. Ele está falando das doutrinas que é implantada, como a gente observa em muitos canais, até aqui no YouTube e em outras plataformas, que as pessoas induzem as pessoas a fazer algo, as pessoas ficam se expurgando para poder se perdoar os pecados, que muitas vezes nem elas mesmas se perdoaram ainda, porque tem que fazer mais alguma coisa, porque Jesus deixou lá na cruz por fazer. Doutrina do fariseu, doutrina do diabo. Cuidado com esse fermento. Cuidado com conselhos que vocês muitas vezes recebem. Cuidado com muitas coisas que vêm no seu ouvido, para depois você não dizer que foi manipulado, que alguém pediu para você falar, alguém pediu para você fazer, que você é inocente. Não é assim. São doutrinas de fariseu, fermento. Amém? Cuidado, vigie. E até o próximo devocional, que está a confissão de Pedro. Tchau, fica com Deus, fica na paz. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.